Questão número 2 do nosso material, ainda no assunto de óxidos, Unitins, demais cursos 2022-1. Ele fala o seguinte: função química é um agrupamento de substâncias que apresentam propriedades semelhantes, como com base nisso, julguem as proporções. Primeiro, o ácido clorídrico é classificado como monoácido, hidrácido e com elevado grau de ionização em solução aquosa. Primeiro, vamos lá. Os ácidos podem ser classificados de acordo com a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Então, por exemplo, o HCl é um monoácido. O HNO3 também é um monoácido, certo? Porque só tem hidrogênio. Já o H2SO4, ele é um diácido. O H3PO4, ele é um triácido. O HF, ele é um monoácido. O H2S é um diácido. Agora, esses caras aqui, ó, HCl, HF e H2S, eles são hidrácidos, porque não tem oxigênio. E esses caras aqui são oxiácidos. Quanto ao grau de ionização, às vezes o aluno acha que a força de um ácido está no seu poder de corrosão. Depende do que você quer corrigir, quer corroer. Por exemplo, o ácido sulfúrico ele corrói a pele. Mas o ácido fluorídrico corrói o vidro. Então, o ácido fluorídrico, por exemplo, ele tem que ser guardado numa vasilha de plástico. Entendeu? A força do ácido está na quantidade de íons H+ que você pode produzir. Então, por exemplo, o HCl é forte porque ele produz mais de 50% da sua ionização, ele produz íon H+. Por exemplo, se eu botar HCl em água, só para você ter uma ideia, ele vai formar um íon H+, mais o Cl-. Bacana? Se eu colocar 100 moléculas desse cara, 98 vão formar esses íons. Então ou seja, o grau de ionização dele é 98%. Quer dizer que a cada 100 moléculas, 98 vão quebrar a ligação hidrogênio-cloro, formando os íons H+ e os íons Cl-. Então ele é um ácido forte. Como também o H2SO4 é um ácido forte. Só que no caso dos hidrácidos, nós temos os fracos, os moderados, né? E nós temos o seguinte, ó. Esse cara aqui, entre forte e fraco, às vezes moderado não cai muito na prova, né? Quem são os ácidos, os hidrácidos fortes? O HCl, como eu já citei, o HBr e o HI. HF e H2S são ácidos fracos, de moderados para fracos. Certo? Então, os hidrácidos fortes são esses três, HCl, HBr e HI. Nos oxiácidos, se você pegar a quantidade de oxigênio e subtrair da hidrogênio, então, se eu, por exemplo, vou fazer uma fórmula geral aqui, tá? Quantidade de hidrogênio Y, quantidade de oxigênio X. Se a quantidade de X menos Y der 3O2, ele é um ácido forte. Se der 1 ou 0, ele é 4, sendo que 3 a gente já classifica como sendo muito forte, e 2 forte, 1 fraco e 0 muito fraco. Agora, nós temos as exceções, como por exemplo, isso eu falo lá no nosso curso, tá, galera? Tá nas aulas. O H2CO3, embora você faça 3 menos 2 dá 1, ele é um ácido muito fraco, tá? E você tem que perceber o seguinte, a quantidade de íons ionizáveis. 4 menos 3 dá 1. Então, H3PO4 é um ácido fraco. 4 menos 2, 2. Então, o ácido fúrico é um ácido forte. 3 menos 1, 2. Então, é um ácido, ele é um ácido forte também, o HNO3. Beleza? Ok? Então, vamos lá. A soda cáustica, que a gente já sabe que é o hidróxido de sódio. Então, primeiro ele é verdadeiro, tá? Ele tem um elevado grau de ionização. Grau de ionização que a gente representa pelo um alfa, certo? Quando ele tem um grau de ionização
maior que 50%, que é isso aqui, né? Se eu pegar aqui e dividir os 98, que é quanto iam produzir, dividir por 100, isso aqui vai dar, aí você fala, Sandro, dá 0,8, mas em porcentagem eu tenho que multiplicar por 100, que vai dar 98%. Se deu acima de 50%, ele é um ácido forte. Então vamos lá, a soda cáustica é uma base, tá certo? É um sólido branco, e a temperatura ambiente corrosiva e tóxica, sim. A água, a soda cáustica que faz o nosso sabão, por exemplo, nosso sabonete, ele é corrosivo e ele é tóxico. E a dissolução dele libera calor. Ele é uma base muito forte. Já para as bases é bem fácilzinho. Por que o NaOH é uma base forte? Porque o H está ligado ao elemento químico da família 1A. Se for um elemento químico da família 1A ou 2A, ele é uma base forte. Com exceção do, meu querido, hidróxido de magnésio, que embora o magnésio seja da família 2A da tabela periódica, ele é uma base fraca. E pelo mesmo conceito. Qual é o conceito? Quanto mais dissociar, ou seja, quanto mais íons OH- eu dissociar na solução, quanto mais íons OH- eu formar, aí é o mais forte a base. A diferença só muda o nome, porque enquanto no ácido o alfa é chamado de grau de ionização, na base ele é chamado de grau de dissociação. Certo? E como é uma base muito forte, a reação dela é muito exotérmica, então ela libera muito calor. Então, verdadeiro, tá certo? Terceiro, o óxido de zinco, ao reagir com ácido, produz sal e água. Beleza, tudo bem. O óxido de zinco é esse cara aqui, ó, óxido de zinco. É o ZnO. Ele também é um óxido anfótero. Os dois importantes é o L2O3, que é o óxido de alumínio, que Sandrão falou na questão anterior. E esse cara, são os que mais caem em provas de vestibular, são esses dois quando se refere a óxidos anfóteros, tá? Então você já sabe que esses dois têm a propriedade de se comportar como ácido ou como base, dependendo com quem eu for reagir. Nesse caso aqui, ele está reagindo com um ácido clorídrico. Então ele vai se comportar como uma base. E na questão está falando que ele está se comportando como um ácido, então ele é falso. Então o correto é 1 e 2. 1 e 2 são verdadeiras, letra B.